Quais são as 7 maravilhas do mundo antigo? Quem as escolheu? E o que aconteceu com elas? Elas são o ápice da engenharia, da arquitetura e da beleza artística da antiguidade. Cada uma das 7 maravilhas do mundo antigo pode ser considerada individualmente uma obra arquitetônica surpreendente, ou um feito da imaginação e engenharia humana. Juntas, elas formam um guia de viagem à antiguidade, que desafia as limitações do tempo e, literalmente, almeja os céus. Trata-se de uma pirâmide, um mausoléu, um templo, 2 estátuas, um farol e um jardim quase místico. A Grande Pirâmide de Gizé, o Mausoléu de Halicarnasso, o Templo de Ártemis, a Estátua de Zeus, o Colosso de Rhodes, o Farol de Alexandria e os Jardins Suspensos da Babilônia. A maioria teve uma existência breve. A última a ser concluída, o Colosso de Rhodes, se manteve de pé por menos de 60 anos, e os Jardins Suspensos da Babilônia, possivelmente nunca existiram. Atualmente, apenas a Grande Pirâmide de Gizé resiste praticamente intacta, ao passar pelos milhares de anos. Mas as maravilhas do mundo antigo continuam a povoar nossa imaginação, e sua importância segue até hoje, já que foram elas que estabeleceram as bases para a engenharia moderna. Mas apesar da fama, há muitas perguntas que rondam essas obras clássicas. Quando os viajantes gregos exploravam outras civilizações, como os egípcios, persas e babilônios, eles compilavam guias, com as atrações mais notáveis para se ver, os quais pretendiam servir de recomendação a futuros turistas, razão pela qual as 7 maravilhas se encontram por toda a costa do Mediterrâneo. Por que há apenas 7 maravilhas? As 7 maravilhas que conhecemos hoje são uma amálgama de todas as diferentes listas existentes de obras grandiosas na antiguidade. As versões mais conhecidas são do poeta Antípatro de Sidon, do século II a.C., e do matemático Filão de Bizâncio, mas outros nomes incluem Calímaco de Cirene e o grande historiador Heródoto. O que entrava na lista de cada um era baseado nos lugares para os quais haviam viajado. Mas por que há apenas 7? Apesar de haver uma infinidade de estruturas e estátuas no mundo antigo, dignas de serem incluídas, os gregos escolheram o número 7, por acreditar que tinha um significado espiritual, e por representar a perfeição, talvez por ser a soma dos 5 planetas conhecidos na época, mais o Sol e a Lua. A seguir, convidamos você a explorar cada uma delas. A Grande Pirâmide de Gizé. Se você pedir a um grupo de pessoas para listar as 7 maravilhas do mundo antigo, é bem provável que a maioria cite primeiro a Grande Pirâmide de Gizé. A razão é simples: enquanto que as outras 6 desapareceram séculos atrás, a pirâmide segue de pé até hoje, no norte do Egito. Construída por volta de 2500 anos antes de Cristo, como tumba do faraó Quéops, da 4ª dinastia, é a maior das 3 pirâmides de Gizé. O tamanho original, de 146 metros de altura, fez dela a estrutura mais alta a ser construída pelo homem, até o século XIV. Ela só foi perder o posto de estrutura mais alta do mundo, quando a Catedral de Lincoln foi erguida na Inglaterra. Com o passar dos anos, a camada externa de calcário sofreu erosão, a reduzindo em quase 8 metros de altura. Mas a Grande Pirâmide continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Estimativas recentes sugerem que demorou cerca de 14 anos para transportar e colocar no lugar os seus mais de 2,3 milhões de blocos de pedra. Como que as pirâmides foram construídas, ou de que forma os egípcios alinharam suas estruturas com os pontos cardeais, permanece uma questão em aberto, que intriga os especialistas até hoje. Mausoléu de Halicarnasso. Ao longo da vida, o poderoso governante Mausolo construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa Artemísia, em Halicarnasso, onde hoje é a atual costa oeste da Turquia. A estrutura monumental foi erguida sem poupar gastos, para enchê-la de belas estátuas e templos de mármore. Não havia dúvida de que ele, sendo sátrapa do Império Persa e governante de Caria, desfrutaria de luxo semelhante, após sua morte em 353 a.C. Feita de mármore branco, a estrutura monumental ficava em uma colina, com vista para a capital que ele mesmo havia construído.
Projetada pelos arquitetos gregos, Atírios e Pitius, ela tinha 3 níveis, combinando os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. O nível mais baixo tinha cerca de 20 metros de altura, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível, rodeado por 36 colunas. O teto tinha forma de pirâmide, com a escultura de uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos no topo, o que elevava a altura da tumba para cerca de 41 metros. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, lar dos primeiros Jogos Olímpicos, e local de uma das obras mais icônicas e emblemáticas da antiguidade. Que melhor maneira de homenagear o principal deus da antiguidade grega que construir uma estátua gigante dele? Foi o que fez o escultor Fídias. Ao erguer sua obra-prima no Templo de Zeus, em Olímpia, por volta de 435 a.C., a imagem representava Zeus, de forma resplandecente, sentado em um trono feito de madeira de cedro, e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. A estátua do deus do trovão segurava uma escultura de Nike, a deusa da vitória, em sua mão direita. Já na outra mão, segurava um cetro, com uma águia na ponta. Durante 8 séculos, as pessoas viajavam para Olímpia, apenas para ver a estátua. Embora tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levá-la a Roma, para substituir o rosto da estátua, por sua própria imagem, a escultura de Zeus, acabou se perdendo com o passar do tempo. Nunca saberemos como a majestosa escultura tenha sido destruída. Muitos teóricos afirmam que a estátua tenha sido profanada, por volta do ano 426 d.C., durante a destruição do templo. Outros dizem que talvez tenha sido consumida pelo fogo, depois de ser transportada para Constantinopla. Jardins suspensos da Babilônia. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha da antiguidade é tão misteriosa quanto os jardins suspensos da Babilônia. O problema é que todos os relatos são de terceiros, e ainda não há evidências conclusivas de que tenha realmente existido. Caso seja real, apresentava um nível de engenharia muito à frente de seu tempo. Uma vez que manter um jardim exuberante, no deserto onde hoje é o Iraque, teria sido uma grande façanha. Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar os jardins suspensos no ano de 600 a.C. para confortar sua nostálgica esposa, que sentia falta da vegetação de sua terra natal. É possível que tenha havido uma série de jardins em telhados, com alguns terraços, atingindo supostamente uma altura de cerca de 23 metros. Isso dava a impressão de ser uma montanha de flores, plantas e ervas, que cresciam no coração do deserto babilônico. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filão de Bizâncio descreveu o processo de irrigação desses jardins, dizendo que os quedutos continham água que corria de lugares mais altos, permitindo que parte do fluxo de água descesse em costa abaixo, enquanto forçava a outra parte para cima. Supõe-se ainda que os jardins suspensos realmente existiram, mas não na Babilônia. Alguns especialistas da Universidade do Reino Unido, que estudam a história da Babilônia, afirmam que os jardins e o sistema de irrigação foram uma ideia do rei assírio, que vivia em seu palácio, a 480 quilômetros ao norte da Babilônia. Navegar até o porto de Alexandria era complicado devido às águas rasas e às enormes rochas que circundavam as margens do local. Era imprescindível encontrar uma solução para o próspero e movimentado porto mediterrâneo, localizado na atual costa do Egito. Fundado em 331 a.C. por Alexandre o Grande, a solução para esses problemas chegou na forma de uma imponente torre de sinalização luminosa, construída na Ilha de Faros, nome do qual se originou a palavra farol.
No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego, Sóstrato de Cnido, foi contratado para construir o farol, que levou mais de uma década para ser finalizado. Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. A torre era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octogonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que uma fogueira pudesse ser acesa no topo, onde era possível ser avistada, a mais de 48 quilômetros de distância. Seu design se tornou modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Assim como outras maravilhas da antiguidade, o farol de Alexandria foi vítima de muitos terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos, que o levaram a ser abandonado. Suas ruínas desabaram definitivamente no século XV. Em 1994, arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Faros, que alegaram fazer parte da antiga estrutura. Templo de Ártemis. O templo teve uma existência conturbada e violenta, tanto que houve vários templos construídos um após o outro em Éfeso, atual Turquia. A exuberante estrutura considerada por muitos a mais grandiosa da antiguidade, foi destruída repetidas vezes. No século 7 a.C. por uma inundação, depois por um incendiário chamado Heróstratos, que queria alcançar a fama a qualquer custo, e no século 3 foi saqueado e vandalizado por invasores bárbaros de uma tribo germânica. A destruição final ocorreu em 401 d.C., e restou muito pouco da sua estrutura. Em sua forma mais impressionante, o templo de mármore branco tinha uma área de 6.000 metros quadrados, e todo o seu comprimento era adornado com esculturas, estátuas e 127 colunas. Em seu interior, havia uma estátua da deusa Ártemis, e um santuário para muitos visitantes de Éfeso, que deixavam oferendas aos seus pés. Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes foi a última das 7 maravilhas da antiguidade a ser construída, e uma das primeiras a ser destruída. Permaneceu de pé por menos de 60 anos. Voltado para o porto, o colosso tinha cerca de 32 metros de altura, e possivelmente segurava uma tocha. A imponente estátua de Hélio, o deus do sol, levou 12 anos para ser construída. Reza a lenda que o povo de Rhodes vendeu os pertences deixados para trás pelos inimigos derrotados, para ajudar a pagar pela obra. O colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C., e a estátua foi finalmente destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que um oráculo teria dito a eles que haviam ofendido o deus do sol.